e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Curve sua cabeça nesse momento. Pai, nós te rendemos graça nesse momento. Queremos pedir, Pai, neste momento que o Senhor venha nos cobrir com a Tua vontade, com a Tua palavra, com as Tuas santas misericórdias sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha encher o nosso cálice com a Tua palavra. Encha o nosso íntimo com a Tua palavra esta noite, Cordeiro Santo de Israel. Venha nos conduzir, nos orientar, venha nos exortar, nos trazer para perto de Ti, Senhor da glória. É o que te pedimos nesta noite de comunhão, que viemos adorar o Teu santo nome. Nós pedimos para Ti nesse momento, fale conosco através da Tua palavra, dar-nos a revelação necessária que o Senhor tem para hoje, para nossas vidas, e venha nos encher, Senhor, nos encher com a Tua glória e com a Tua vontade esta noite, Senhor da glória. Pelo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos essa noite, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor agora. Sim, agora vamos sair da liturgia e vamos começar para a palavra, amém? Eu falo liturgia, é essa entrada de pregar a palavra. Meus irmãos, eu tenho um assunto importante para tratar com os irmãos essa noite aqui. E se você tiver coração para ir até o fim dessa mensagem, que em vista é bem curta, e se você tiver coração para receber essa palavra e entendê-la sob o teu íntimo, eu creio que ela será um divisor de águas para a sua vida, amém? Eu quero falar hoje sobre a realidade da fé. Uma fé, de fato, que tem uma realidade que é viva, que é verdadeira. Sabe, atualmente, se observarmos o nosso meio social, o meio gospel, os cristãos, vamos ver que há uma distorção na fé genuína que há na Bíblia. A fé verdadeira. Sabe, eu li Atos de propósito, porque Atos é um divisor de águas para os cristãos daquela época e para nós que estamos vivendo agora. Sabe, aquele povo, eles viviam em uma dimensão de fé. Uma fé viva, verdadeira. Uma fé que tinha uma realidade, não era uma fé de pensamentos positivos. Não era uma fé que não tinha fundamentos, mas era uma fé que estava fundamentado em Cristo Jesus. Amém? Sabe, uma fé que tinha uma realidade, que era viva. Essa fé andava com nossos primitivos do século I, no livro de Atos. Sabe como é necessário entendermos, de fato, o que significa ter uma fé viva, realista. Uma fé verdadeira na presença de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que estão no Evangelho, que dizem que andam pela fé. Mas observamos que o fundamento dessa fé não existe nessas pessoas. E eu quero te dizer que a fé sem um fundamento, ela não existe, ela é fraca. Ela é apenas um pensamento positivo na mente do ser humano. Amém? Eu creio que é um assunto interessante para a sua vida essa noite, amém? Eu escrevi algumas coisas aqui. Vou tentar falar um pouco. Sabe, a apostasia moderna leva as pessoas a uma satisfação mental, fazendo suas próprias vontades e desejos, seguindo uma religião. Essa mentalidade, ela é corrupta e satânica. Deus espera um lugar de preeminência em todo o seu ser. A fé apresentada por Jesus no Getsemane não foi se enganar com suas vontades e desejos,
mas fazer a vontade do Pai, que predominava em todo o seu ser. A fé, ela é o fruto da verdade de Deus plena dentro do ser humano ou do homem. Essa fé, ela lança fora todas as dúvidas. O amor, como diz em 1 de João, lança fora todo o medo. Sabe, nós temos de analisarmos que tipo de fé nós temos. Que tipo de fé existe em mim, no meu ser? Será que eu vivo uma fé verdadeira conforme os princípios e fundamento que está na palavra do nosso Senhor? Ou será que a minha fé é apenas um pensamento, uma satisfação da minha mente? Será que eu só tenho fé quando eu tenho satisfação na minha mente? Ou eu tenho fé para operar, para perseverar? Ou eu tenho fé para crescer independente das circunstâncias a qual eu estou vivendo? Sabe, porque essa é a fé verdadeira que os primitivos nos mostraram, que está escrito em sua palavra. Um dos sinônimos que os primitivos tinham do evangelho era o sentido de conquistar, de expandir. Os cristãos daquela época, eles tinham uma noção de expansão, de expandir o evangelho, expandir a fé que foi lhe dada. Por isso você vai observar, principalmente em Atos, pessoas que confessaram a Cristo e depois de algum tempo, essas pessoas entregavam a sua vida totalmente a Deus e começavam a pregoar o evangelho em todas as partes. Vamos observar essas passagens no evangelho com o Gadareno. Vamos observar com a mulher samaritana. Vamos observar com Paulo, com Pedro e todos os apóstolos. Sabe, uma fé que expande, uma fé crescente, que expande o conhecimento de Deus e leva a luz para as pessoas que precisam verdadeiramente do evangelho, dessa luz bendita que foi nos dada. Mas hoje observamos uma fé apenas satisfatória. Observamos pessoas dentro das congregações, no meio gospel evangélico, pessoas que estão seguindo apenas uma religião. Sabe, a apostasia não é se afastar da fé. Não é apenas deixar a fé. Logicamente, a apostasia também significa isso. Mas não é só isso. A apostasia é contaminar essa fé, se desviar dentro do sistema e pensarem que ainda estão em uma fé legítima. Sabe, esse é um mal do século, a apostasia moderna. É o que está acontecendo em nosso meio. A maior maldição que Satanás conseguiu implantar no meio gospel é o sistema da religião, que é maldito, que prende as pessoas em rituais e liturgias, que não leva as pessoas a se liberarem, a conhecer Deus de fato. Sabe, nós precisamos conhecer Deus de fato como Ele é. Se não conhecermos a Deus de fato como Ele é, a nossa fé não é verdadeira. Entenda o que eu estou falando. A verdadeira fé, ela conhece a Deus. A fé que foi nos deixada, ela nos inclina para conhecer quem é o nosso Deus. Não, ela não fica apenas em uma liturgia e em uma religião. Ela não fica apenas em vir para a igreja em um dia de culto. Ela não se limita apenas em orar, porque eu tenho uma responsabilidade de orar junto com os irmãos.
Sabe, a verdadeira fé, ela te impulsiona a buscar o conhecimento do teu Deus. A fé verdadeira é uma força que te empodera para combater Satanás e conhecer o seu Deus verdadeiro. Você vai ver isso progressivamente em toda a Bíblia. Você vai observar em todos os livros da Bíblia histórias de pessoas que conquistam pela fé, que conquistam a sua vitória pela fé em Deus, em Cristo. Sabe, aí nós observamos que há uma corrupção em nosso meio, que há um defeito, há alguma coisa errada. Sabe, há um tempo atrás, eu tive uma visão bastante difícil para me aceitar. Eu vi algo muito esquisito, falando sério para vocês. Que eu me via em um caminho. E o que eu vou falar para vocês pode ser até meio contraditório em certo aspecto, mas bem verdadeiro conforme a história de todos os apóstolos e muitos homens de Deus que está na Bíblia. Eu me via em um caminho andando e eu tinha algumas certas necessidades. Estava passando por algumas necessidades. E automaticamente, passando por essas necessidades, eu escutava a voz de Deus derramando algo sobre mim. E que eu ficava mais maluco, começava a fazer as coisas, e andar, e pregar, e fazer muitas coisas, mas tudo dando errado. E aí o Senhor me falou, essa é a verdadeira fé. A fé que conquista, que prevalece, a fé que te move para a presença de Deus. A fé que te move para pregar, para evangelizar, para orar, para seja o que for que você tem de fazer. Ela é como combustível dentro do teu ser, independente de tudo que você esteja passando. Amém? Sabe, essa fé se encontra em Hebreus de capítulo 3, de versos 7 ao 19. Mas eu quero ler só o 7, amém? Hebreus de capítulo 3, 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirde a sua voz, não endureçais os vossos corações, como ocorreu na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Escute, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra esta geração e declarei, o coração destes está sempre se desviando e não reconhece os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecidos pelo engano do pecado. Só até aqui. Você entendeu o verso? Você entendeu o que está dizendo? Você entendeu que esse verso são muito usados para evangelizar? Não endureçai o seu coração que está escutando a palavra de Deus agora. O teu dia é hoje. Não. Não, ele não está falando isso. Ele está falando para nós que somos crentes. Ele está falando para o povo israelita do deserto,
que endureceram, contaminaram a sua fé por causa das suas provações. Porque não tinha satisfações no deserto, porque as coisas começaram a dar errado. Sabe, o próprio escritor de Hebreus está nos chamando aqueles homens de incrédulos. Incredulidade. Geralmente pensamos que a incredulidade está em pessoas que não confessaram a Cristo. Sim, está também. Mas a incredulidade está também dentro dos cristãos que de fato não se analisam no que tem de se analisar, que não andam no que tem de andar. Amém? Você está triste com essa palavra ou você está alegre? É para te alegrar. É alimento dos céus. Amém? A corrupção da fé é a apostasia moderna. Existem vários meios que estão usando hoje, esse meio cristão, que corrompe a verdadeira fé. Se eu parar para pensar, eu vou trazer vários aspectos para você, mas eu quero citar apenas algum. Um deles, a liberalidade. A liberalidade, hoje tudo é liberal. Sabe, se analisarmos conforme a Bíblia, vamos observar que o tempo da graça ele é mais severo do que o tempo da lei. Vamos observar que na lei você precisava consumar um pecado para ter uma punição. Mas aqui na graça Jesus Cristo já disse, é apenas se você desejar no seu coração, você já adulterou. Você entende que a liberalidade ela não tem fundamento dentro da Bíblia? Você entende que Deus ele anda debaixo de princípios e fundamentos eternos que está no livro do salmista? Que a base do seu trono é a misericórdia, a verdade, o juízo. Você entende que o trono do Senhor, ele está assentado debaixo de fundamentos eternos que ele próprio fundamentou e colocou? E que se ele em si anda debaixo desses fundamentos, significa que nós também temos de andar. E se nos desviarmos desse fundamento, significa que estamos totalmente ao contrário do que ele diz para sermos. Tem lógica? Tem lógica? Amém? Então a liberalidade é uma maldição para desviar os filhos de Deus nessa terra. Não existe as coisas tão fácil. Sabe, a graça ela não é tão fácil. Ela é fácil para aceitar, mas para viver ela é muito difícil. A mesma coisa o arrependimento. O arrependimento ele é fácil de primeiro ato, mas em segunda instância ele é difícil, é complicado. É necessário o sacrifício da sua parte, da minha parte. Então a graça, ela é de graça, mas ela é difícil de cumpri-la. E temos de entender que o fundamento da liberalidade hoje, atualmente, ela não tem base, ela não existe. Ela é uma armadilha do passarinheiro para pegar os filhos de Deus. E ela faz parte da religião. Ela está incluída na religião. Amém? Deixa eu falar outras coisas aqui para você. Assim como também a supergraça que existe hoje, assim também como a preeminência da família que está corrompida. A preeminência da família. Botarem a família em primeiro lugar. Isso é antibíblico. Os irmãos podem não concordar comigo, mas é antibíblico. Sabe, a preeminência do nosso ser é Cristo Jesus. A nossa família é uma responsabilidade minha e sua.
A Bíblia diz que se você não pode cuidar da sua casa, você não tem como cuidar da casa de Deus. Mas a Bíblia não está dizendo, bota a tua família na frente de Deus. Ela está dizendo que é uma responsabilidade sua de conduzir a sua família no caminho certo. É uma responsabilidade de você conduzir os seus filhos no caminho certo, no caminho verdadeiro. Pastor, e que caminho é esse? O caminho da palavra de Deus, que leva ele ao entendimento que você é um pastor, que você é uma pastora, que você é um homem, é uma mulher de Deus, que você vai ter de viajar, que você vai ter de não estar perto dele todo o tempo. Amém? Mas eles estão contaminando isso. Sabe, eles estão botando a família em primeiro lugar e ainda romantizando. Isso é um erro absurdo que não existe. Amém? A minha família é uma responsabilidade minha, está dentro do meu coração. E eu faço tudo para ela estar bem, para conduzi-la, a minha família, no caminho certo. Mas o meu coração, ele tem preeminência Cristo Jesus. Porque se isso não for preeminência no íntimo do nosso ser, ele não pode de fato se revelar a nós. Amém? Outra maldição que estão fazendo os crentes se desviarem, o romantismo da paternidade, algo tão sério e importante para nós cristãos que temos de entender, de aprender, temos de praticar a paternidade verdadeira. Mas hoje as pessoas estão romantizando isso. E o pior é que quando chega os tempos difíceis, a paternidade simplesmente quebra. Não existe mais paternidade. Não existe mais chamar de papai. E quando fala de cara feia ou exorta, não existe mais chamar de papai. A paternidade quebrou. Isso não é paternidade. Amém? Eu não vou falar muito sobre isso, eu só estou citando para vocês. Convenção sem arrependimento. Convenção sem arrependimento. É o que estão fazendo em muitos lugares. Pessoas dizendo que estão se convertendo, aceitando a Jesus, mas não existe um pingo de arrependimento dentro do seu ser. E não tem ninguém para dizer, você está errado, você precisa se arrepender. Esse é o princípio. Deus deixou, veio para o João Batista que abriu o caminho para ele, e ele continuou, os apóstolos continuaram até em Atos. Atos 2:39, bote na tela para eles verem. 38, na verdade. Amém? Você vê. Quem está dormindo aí? Já olhei umas cabeças meio curvadas aqui, eu não sei se está orando. Quem está em espírito aí orando? Amém? Convenção sem arrependimento, isso é muito sério. Pessoas estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho para entregar uns bilhetinhos, panfletinhos. E está dizendo que estão evangelizando. Pessoas estão atraindo, eu sei que tem um sistema de indução, mas pessoas estão atraindo pessoas para a igreja por próprio desejo deles. Botando tudo que está no mundo dentro da igreja para atrair as pessoas. Isso é maldição, isso é adultério. Adultério não significa apenas um homem se relacionar com outra mulher. O próprio Jesus vai chamar Israel de adúlteros. Adultério significa, meu irmão, quando você dá vazão para outro Deus, você segue outro Deus. Você também é chamado de adúlteros e adúlteras, conforme a Bíblia. Sabe, estão fazendo vários sistemas para atrair pessoas, mas as pessoas não têm arrependimento. As pessoas não se arrependem de nada.
Elas não querem se arrepender, elas só querem seguir um sistema. Elas só querem seguir uma religião e está errado. Porque estamos na terra como luz e sal da terra. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus Cristo bota essa expressão, Ele está dizendo que no mundo há totalmente escuridão. Que o mundo está debaixo de escuridão. E que você é a luz do mundo. Então como poderemos aceitar uma posição que leva as pessoas mais para a escuridão, para o engano, para apenas uma satisfação da alma, do entendimento? Porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas hoje ser crente virou até moda. Amém? Virou uma certa moda. Olha. Vamos prosseguir. Outra coisa que o sistema faz, a falsa comunhão dentro das igrejas. O laço de almas. A gente observa muito o laço de alma, e não a verdadeira comunhão em Cristo, ou comunhão entre irmãos. Estão tentando corromper a verdadeira comunhão dentro das igrejas. Sabe, aquele entendimento que o amigo, ele fala a verdade por amor à sua alma, ele está se perdendo. O amigo agora, ele tem de falar o que compraz a você escutar, senão perde a amizade. Eu não entendo que comunhão é essa. Essa comunhão não existe. É apenas laço de almas. Pessoas estão sendo presas dentro de igreja por laço de almas. Laço de alma de pastores, de A, de B. Irmão, isso é a maior maldição que existe na face da terra. Pessoa que usa os seus dons de governo, dom de liderança, para prender pessoas com a alma. Isso é uma maldição dentro do sistema gospel. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu quero chegar aqui? Aonde eu quero chegar? Vocês estão entendendo que, meu irmão, tudo que eu estou falando aqui significa a corrupção da verdadeira fé? Que a fé é tudo isso? Você entende que no livro de Pedro ele vai dizer, e o conhecimento, e vai várias virtudes que ele fala, a sabedoria até chegar em amor, que ele fala que é para acrescentar na sua fé. A sua fé é um conjunto de fundamentos eternos que há em Deus e agora está com você. Então a sua fé não é apenas pensar que eu estou salvo. A sua fé é uma realidade, é comprovar que você está salvo pelos atos que está saindo do seu corpo, pelas suas atitudes, pelo seu entendimento, pelas suas reações com o que vem contra você. Porque eu não sei se você vai me entender, mas a nossa maturidade ela está baseada em nossas reações. As nossas reações falam muito do nosso ser. Vocês não me entenderam. E não adianta dar glória a Deus que vocês não entenderam mesmo. Estou brincando com vocês. É porque isso também faz parte do sistema. Às vezes as pessoas dão glória a Deus por intuição. E não tem nada a ver com Deus. As nossas reações, quando somos confrontados, é o que determina quem somos. É na nossa ira, é na nossa raiva, que sabemos verdadeiramente quem somos, se somos transformados ou não. É nos momentos difíceis, aonde eu tenho de puxar pela verdade que eu sigo, e aplicá-la naquela situação, é que eu vejo se de fato eu estou andando em uma verdadeira fé.
Sabe, há um tempo atrás, um irmão aqui da igreja, eu não vou citar o nome, ele falou: pastor, me tira uma dúvida. Tinha uma mulher que quando eu era no mundo, era minha inimiga e tal, fez muita obra de macumba, fez isso e tá. Amém? E agora, se eu não me engano, se eu não me lembro direito, ele disse que vinha trazer ela para a igreja, ou ia ofertar na vida dela, não me lembro muito bem. E eu posso fazer isso? Essa mulher fez tanta coisa ruim para mim. Eu disse: você só não pode, como é o seu dever. É o seu dever fazer isso. Porque você é cristão agora, você não é do mundo, é cristão. Essa é a sua atitude, pregar e botar em prática a palavra que nosso Senhor nos deixou. Porque Ele nos prometeu que se pagarmos o mal com o bem, ou se você orar pelo seu adversário, pelos seus inimigos, isso seria como brasa sobre sua cabeça. Brasa de justiça, de verdade. Aí você começa a entender por que aqueles demônios conheciam Paulo em Atos. Eu conheço Jesus e conheço Paulo, e vocês, quem são? Sabe, os demônios, tudo do mal que existe, só pode te conhecer quando você age conforme a verdade de Deus em sua vida. Se você não age conforme a verdade de Deus na sua vida, você é apenas mais um no meio da multidão. Amém? E naquela multidão, parafraseando aqui, quando Jesus passava para ressuscitar aquela criança, tinha muita gente. Todas as pessoas tocavam nele. Se compararmos os evangelhos, nenhum não vai falar essa expressão, mas na outra vai dizer que os apóstolos falaram: Senhor, mas tem muita gente ao seu redor, tem muita gente lhe tocando. Porque ele procura quem me tocou. Uma mulher tocou Jesus, no meio daquela multidão inteira. Apenas uma mulher, de fato, tocou o nosso Senhor. E ele sentiu verdadeiramente. Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou na sua orla. E ele, como diz a palavra, sentiu sair virtude de todo o seu ser. Então não se inclua na multidão. Não se inclua no público. Não seja apenas mais um da multidão, do meio gospel, do meio evangélico, mas seja o homem e a mulher que faz a diferença, que de fato buscam a Deus para conhecê-lo de verdadeiramente. Sabe, aqueles fariseus foram chamados de hipócritas, porque seguiam o que eu estou falando para vocês aqui. Seguiam apenas uma religião e uma falsa fé. A fé que apenas se satisfazia a sua mente, o seu entendimento, que lhe deixava visível no meio da multidão. Essa era a fé que os fariseus seguiam. E essa é a fé que próprio Jesus Cristo vai chamar de hipócritas. Um tipo de fé dessa é uma fé que é incrédula. A fé mental. A fé enganosa. A fé que seus fundamentos estão baseados em suas satisfações. E isso me lembra muito em Mateus 7:23. Se eu não me engano. 22, 23, alguma coisa assim. Procura aí para mim, me ajude, os universitários. Que vai dizer assim: naquele grande dia, muitos dirão: eu profetizei em teu nome, expulsei demônio, E o Senhor dirá a eles: se afaste de mim que eu nunca lhe conheci.
vós que praticais a iniquidade. Essa é a fé maldita. Essa é a fé que temos de derrubar com a verdade da palavra de Deus. Essa é a fé que está corrompendo muitas pessoas. A fé que se satisfaz. A fé que o fundamento dela não está em seguir a Cristo, mas em se satisfazer em Cristo. Satisfazer as suas emoções, os seus sentimentos. Satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Essa é a fé corrompida, que está hoje andando por muitos lugares. Pessoas que não têm transformação de vida. Sabe, o evangelho é transformação de vida. Se não existe transformação, não existe Deus naquela pessoa. Lógico. Não existe. É necessário a transformação. A transformação ela tem de ter. Está em Efésios 2. Continuando o versículo 2 até o fim. É necessário termos uma transformação na presença do nosso Senhor. Amém? Quem está dormindo aí, digam glória a Deus. A fé é testificada em tudo que vemos. Amém? Escute, olhe para cá. Não durma, venha para cá. Camarão que dorme na praia, a onda? Cuidado para não ser levado. Desperta, ou tu que? E o Senhor te esclarecerá. Olha para cá, joga esse sono fora. Por que na hora da palavra todo mundo acha de querer dormir? O cara adora 2 horas, 3 horas, grita, estraga a garganta. E na hora da palavra, justamente a palavra, você vai dormir, cara. Você é da tribo de Judá ou é da tribo dos filisteus? Eles não entenderam. Venha para cá agora. Descontraiu, o sono foi embora. Olha para cá agora. Já estou terminando. Agora que eu preguei 30 minutos. Ainda falta ainda 1h30 ainda. A fé é testificada em tudo que vemos. A fé, ela é testificada em tudo que vemos, olhamos, enxergamos. Romanos capítulo 1, de verso 20. Vai nos falar isso. Diz que em tudo que vemos podemos testificar da existência de Deus. Isso em minha versão. Por desde a criação do mundo. Os atributos invisíveis, atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina. Entenda, em toda a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados, claramente podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Sabe, tem umas pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Como é que é isso? E tem pessoas dentro da igreja que dizem que seguem a Deus, mas não acreditam em Deus. Posso dar um de pentecostal aqui para vocês, para distrair? Fala a Deus. Amém?
Irmão, tem pessoas dentro da igreja que não creem em Deus e diz que segue a Deus. Você não está entendendo, eu estou te dizendo que eu já passei por isso. Você acha que eu ia falar alguma coisa se eu não passasse? Vai chegar um momento na tua vida, olha aqui para mim, crente. Vai chegar um momento na tua vida que todas as dúvidas do teu íntimo, pela presença de Deus, a respeito de Deus, vai chegar um momento que vai te confrontar. E você vira incrédulo dentro da igreja. Por isso eu quero te exortar, e exortar é trazer para perto, não é te reprimir. Amém? Eu quero te exortar esta noite a tirar todas as tuas dúvidas, todos os teus temores para com Deus, toda a dúvida que tu tem para com o teu Deus, da sua existência, do seu poder. Será que é Deus mesmo? Que esse é um pecado, uma das maiores blasfêmias que existe?